A única coisa que podemos dar a outras pessoas e ainda manter conosco é o conhecimento. TACT apresenta Consórcio, uma ferramenta genuinamente brasileira. Capítulo de hoje, Taxa de Administração. Já publicamos no capítulo Administradoras o conceito dos 3 cofrinhos. A forma lúdica que a gente encontrou para explicar a composição das parcelas do consórcio. E se você quiser assistir esse vídeo, tá no card acima. Hoje, a ideia é destrinchar tudo sobre essa taxa, que além de ser a remuneração da administradora, acaba sendo o custo do consórcio. Você costuma comprar algo sem perguntar o preço? Já fez financiamento ou pegou empréstimo sem saber quanto que vai ter que pagar? Pois é. Então, como é possível entrar num consórcio sem entender direito o seu custo? Não se iluda, não basta apenas buscar o menor percentual. No anexo Te Conto com Contas do capítulo Fundo de Reserva, mostramos que diferentes percentuais de taxa de administração e fundo de reserva podem gerar uma mesma parcela, o que não significa dizer que custarão a mesma coisa, uma vez que o fundo de reserva não é propriamente um custo. Vale conferir esse vídeo também. Os juros são valores cobrados sobre um capital. E como no consórcio não há capital da administradora, sendo todo o dinheiro do consórcio apenas o valor pago pelos consorciados, explica-se por que não há juros em um consórcio. A partir de agora, vamos trazer considerações importantes sobre a taxa de administração que você precisa conhecer. E você sabe, né? Consórcio é para quem quer conquistar. Se não prestar atenção nos detalhes, pode se arrepender. Para começar, vale relembrar que a taxa de administração é sempre um percentual que não mudará ao longo do prazo. Porém, o valor absoluto em reais subirá toda vez que o consórcio for reajustado. E não há malandragem nisso, pois reajustes existem para manter o poder de compra daqueles que ainda não foram contemplados. Algumas administradoras cobram parte da taxa de administração adiantada nas primeiras parcelas. Assim, elas obtêm recursos para remunerar vendedores de cotas e saldo para garantir contemplações no início do grupo. Não é ilegal e nem é uma pegadinha. Se você parar para pensar, amortizar parte da taxa no início pode ser vantajoso na medida que esse valor antecipado não sofrerá reajuste. Agora cuidado, preste atenção. Algumas administradoras disfarçam o percentual da taxa de administração cobrando uma taxa de cadastro, adesão ou algum outro nome. Confira sempre se sua administradora vai lhe cobrar algo no início e some qualquer cobrança à taxa de administração para que assim você tenha condições de comparar com outras opções. Atualmente, há diversas administradoras oferecendo cotas com pagamentos reduzidos até a contemplação. Nesse modelo, vale analisar se a amortização da taxa de administração também será reduzida no início e qual o impacto futuro dos reajustes sobre a parte da taxa de administração que vai ficar para ser amortizada depois da contemplação. Lembre-se que o percentual da taxa de administração incide sobre o valor do crédito. Portanto, se você optar por uma cota maior do que precisa, pensando em utilizar parte desse valor como estratégia para contemplar por lance embutido, saiba que o valor absoluto da sua taxa de administração será maior. É fácil de entender. Se você precisa de 80 mil e adquire uma carta de 100 e usa 20 como embutido, seu percentual de taxa de administração incidirá sobre os 100 mil, e não sobre os 80 que você terá, caso seja contemplado por lance. Repare que 15% de 100 mil reais é igual a 18,75% de 80 mil reais, pois 15% de 100 mil são 15 mil reais, enquanto que 15% de 80 mil custariam apenas 12 mil reais. Outro erro comum é comparar a taxa de administração em consórcios de prazos distintos. Uma coisa é arcar com 15% de taxa sobre uma carta de imóvel em 200 meses. Outra coisa seria o mesmo percentual num consórcio de automóvel de 80 meses. E muito pior seria pagar 15% num consórcio de serviços de 36 meses. Então preste atenção. Parece tudo igual, mas faça uma conta simples. Uma carta de 100 mil com taxa de administração de 15 mil, dividida por 36, 80 ou 200 meses. Percebe como o custo mensal fica diferente? Tecnicamente falando, teríamos os mesmos 15 mil reais com o percentual de 15%. Mas considerando os reajustes, o consórcio de maior prazo acabará custando mais em valor absoluto.
mas é óbvio que o impacto financeiro sobre a parcela será bem maior no curto prazo. O conceito de custo e prazo é importante para entender algumas diferenças entre as administradoras. Acreditamos que o melhor modelo é aquele onde a taxa de administração é amortizada em todas as parcelas proporcionalmente. Porém, o consorciado pode preferir pagar a taxa antes, evitando os reajustes. Vale entender com a sua administradora se é possível amortizar a taxa de outra forma e analisar bem as diferenças oferecidas no mercado. A única certeza é que o valor absoluto em reais gasto com a taxa de administração num consórcio será sempre bem menor do que o custo de um financiamento para um mesmo valor num mesmo prazo. Não tenha dúvidas disso. A taxa de administração não é devolvida para você, nem em cotas canceladas. Num cancelamento, muita gente acaba achando que está sendo roubado pela administradora por um erro simples. Imagine que um consorciado pagou 10 parcelas de 1.000 e desistiu. Teríamos um pagamento total de R$10.000. Se a multa por cancelamento for 30%, o consorciado vai achar que tem R$7.000 a receber. Mas não é uma conta simples assim. E por quê? Porque na parcela de um consórcio, há o valor do principal, da taxa de administração e do fundo de reserva. Sem falar nos seguros. O que o consorciado terá a receber nesse exemplo seria só a parte do principal subtraída à multa. Portanto, menos de R$7.000. Algo óbvio, mas que também merece referência. Se preferir quitar o seu consórcio antecipadamente, independente da contemplação ou da utilização do crédito, o valor da taxa de administração será pago. Afinal, estará no saldo devedor. Diferente de um financiamento, onde há juros que não incidirão em antecipação, o chamado trazer a valor presente, no consórcio não existem descontos ou redução em quitação antecipada. E agora precisamos chamar a atenção para um último cenário. Imagine que algo aconteça e você acabe por não conseguir honrar o pagamento das parcelas. Independente da multa, você receberá uma parte do que pagou de principal no final do consórcio ou se for sorteado entre as cotas canceladas. Portanto, se as parcelas pagas amortizaram mais taxa de administração e fundo de reserva, você terá menos a receber de volta do que cotas canceladas com o mesmo valor pago, onde a formação da parcela teve mais principal. Mais um motivo para acreditarmos que o mais justo e correto é que a parcela mensal seja composta por um percentual igual do valor do principal, da taxa de administração e fundo de reserva, além do custo dos seguros. Para você que ficou aqui conosco até agora, obrigada pela atenção. Esperamos que você tenha tirado as suas dúvidas e caso você queira saber mais, pode entrar em contato com a Tact aqui pelos comentários, que a gente vai te ajudar. Veja aqui no nosso canal do YouTube que temos muito conteúdo interessante sobre consórcio para você. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Muito obrigada e até a próxima!